Confiava dos efeitos do estresse e agora a medicina confirma. O Espaço Aberto Ciência e Tecnologia vai mostrar o que uma emoção muito forte pode causar ao coração. É a doença dos tempos modernos, a síndrome do coração partido. Ela é provocada pelo estresse, semelhante ao infarto, e também pode matar. Tudo começa com dores no peito, nas costas, falta de ar, sintomas muito semelhantes ao infarto do miocárdio. Mas exames mais específicos apontam as diferenças. No infarto, as artérias do coração estão obstruídas, o que impede a passagem do sangue e provoca dor. Na síndrome do coração partido, a descarga de hormônios do estresse provoca uma destruição das terminações nervosas do coração, sinais que confundem o diagnóstico. É uma condição que simula um infarto, onde pessoas, frequentemente mulheres de meia idade, frequentemente no pós-menopausa, chegam na emergência com uma dor no peito forte e muitas das vezes associada a cansaço. Esse quadro, rapidamente, ele se associa com alterações no eletro e em tudo semelhantes ao infarto agudo. A gente, no início da nossa experiência aqui no Paracardíaco, houve alguns casos que a gente acreditava em infarto. E, realizado o cateterismo, as artérias estavam desobstruídas. Mais à frente, nós passamos a entender que aquilo que a gente estava observando era semelhante ao que já estava descrito no Japão, isso aproximadamente 2 anos atrás, e começamos a investigar de uma maneira sistemática, utilizando uma metodologia hoje muito moderna, que é a utilização da cintilografia, que analisa se o coração está desnervado ou não. Então, agora, com certeza, a gente pode saber o que é infarto e o que é a síndrome do coração partido, frequentemente de trás para frente, encontrando as artérias do coração sem entupimento e encontrando um coração alterado e demonstrando uma ausência de inervação desse coração. Quais são os sintomas da síndrome do coração partido? As pessoas apresentam subitamente, no meio de uma situação de grande estresse emocional, muitas das vezes uma perda de algum parente ou ente querido, numa situação às vezes de discussão, perda de emprego, existem descrições, indivíduos que jogando perdem fortunas, e essas experiências negativas geram essa síndrome e o indivíduo apresenta uma forte dor no peito e a partir daí vem muitas das vezes um quadro de desmaio, falta de ar. Se o indivíduo não é rapidamente atendido, ele pode até mesmo ter uma evolução fatal. A síndrome do coração partido, então, pode matar? Eu diria para você que sim, ela potencialmente pode levar à morte. Eu me lembro que, no meu tempo de estudante, lendo uma importante revista americana chamada New England Journal of Medicine, eu encontrei um caso em que uma senhora tinha perdido a filha e ela tinha ido ao enterro, e à noite aquela pessoa chega numa emergência com um quadro semelhante a isso, e ela morre em menos de 24 horas, e na autópsia já haviam achados que lembravam a síndrome do coração partido. Portanto, essa é uma doença que vem acompanhando o homem através dos tempos. Ela é nova na sua descrição, mas provavelmente ela faz parte do nosso cotidiano. Já que as experiências negativas, traumáticas, e não só emocionais, mas experiências também físicas, uma dor intensa, uma atividade esportiva muito intensa, uma situação após uma cirurgia não cardíaca, pode gerar síndrome do coração partido, que a gente, do ponto de vista médico, chama isso de uma cardiomiopatia ou uma agressão relacionada ao excesso de catecolaminas, que são as substâncias liberadas por estresse, ou seja, uma forma de doença associada ao estresse. E esse estresse, já se imaginava que ele pudesse causar algum dano ao coração, mas não se tinha essa certeza ainda, né?
A síndrome do coração partido vem confirmar essa participação ativa do estresse, então, nas doenças do organismo todo? Seguramente, nós já tínhamos, e isso é algo que durante a evolução humana já se sabia que situações negativas elas poderiam matar. Essa interação de mente e coração é algo que apenas no século passado começa a ser desenvolvida. Freud foi um dos primeiros indivíduos a descrever as alterações da mente interagindo com o organismo, e mais recentemente os cardiologistas começam a ter atenção que a ansiedade e depressão podem interferir na doença do coração. Mas uma doença aguda, bem demarcada, com potencial de morte, isso é pela primeira vez descrito, e com certeza isso vai levar a um maior entendimento da doença. Nós temos uma área onde pesquisa para identificar pessoas que potencialmente precisariam receber algum tipo de tratamento frente a uma notícia adversa, seria algo no futuro extremamente importante para evitar a doença. Como é que funciona essa descarga no coração? Provavelmente, isso ainda no campo de vista hipotético, um dos fatores que podem mediar essa agressão é o excesso desses hormônios, chamado hormônio de estresse, entre eles a adrenalina e a noradrenalina. Esse é um fator que é capaz de, chegando no coração, agredir as células do coração, destruindo essas células ou agredindo de uma maneira intensa. O coração deixa de contrair, ou seja, deixa de funcionar como bomba, e junto com isso libera uma série de substâncias que causam a dor no peito. Portanto, esse é provavelmente um mecanismo hoje atribuído à causa dessa síndrome. Provavelmente no futuro a gente vai poder entender isso um pouco melhor. E já se sabe quem é que pode fazer parte desse grupo de risco? Eu diria para vocês que o grande grupo de risco são as mulheres nesse período pós-menopausa. As causas nós podemos até especular, os aspectos hormonais, mas certeza nós não temos. Dona Maria das Graças se encaixa no perfil e entrou para a estatística da síndrome do coração partido. Ela acompanhava o marido numa cirurgia cardíaca. Ele parecia se recuperar bem, mas a pior notícia pegou Dona Maria de surpresa ainda no hospital. O coração dela reagiu. Qual foi a reação da senhora quando recebeu a notícia da morte do seu marido? Muita surpresa, até porque se esperava uma notícia satisfatória diante do sucesso que tinha sido a cirurgia nos dois momentos, tanto no primeiro quanto no segundo. E 1h30 depois foi que eu comecei a sentir uma dor muito forte nessa região que refletia nas costas. E aí eu vi a minha filha, eu estava acompanhada de uma amiga, ela me ajudou a sentar e falando, massageando, e eu pedi que chamasse a minha filha. Aí quando chamou, que ela veio, eu pedi para avisar o doutor Antônio Cláudio que eu estava com muita dor no peito. Aí ela foi na emergência e lá já vieram 2 enfermeiras da cadeira de roda e já me levaram e eu fiquei. O que os médicos falaram? Eles fizeram o exame? A dor é a síndrome de Takotsubo, que agora está dentro desse quadro aí da ciência, com o objetivo de vocês é do coração partido, que é o momento do fluxo sanguíneo, o músculo do coração ele comprime, e aí retém um pouco, faz um coágulo. E esse coágulo, com a medicação, eu acho que algum tempo depois é que ele foi dissolvido. Hoje, segundo todos os exames que eu faço periodicamente, o último foi em outubro, tá zerado. A senhora acha que a síndrome do coração partido foi de sofrimento, foi uma questão emocional? Eu acredito que tenha sido dor de tudo, dor emocional, a perda, e às vezes até um conjunto de situações que você, quando está com uma pessoa doente, você vem em vários momentos. Não foi
tomou naquele momento, mas poderia ter sido antes até, porque meu marido já estava internado em outro hospital, e eu já vinha nessa situação há algum tempo. Você teve realmente o coração partido com a morte dele? Ah, com certeza. Muito partido. Nós só tínhamos esperança de sucesso da cirurgia, de viagem após a cirurgia, porque era verão e era fevereiro e tudo. Até mesmo meu marido falava com o médico: quando eu sair daqui eu já vou poder viajar. Vai, vida normal. Quer dizer, então se você se fortalece com a esperança de sucesso. E eu acho que foi esse insucesso que me levou a cair dessa maneira. Que eu digo que eu caí de 4. Totalmente. A senhora não foi nem ao enterro, né? Não, eu estava aqui internada. E só saí quinta-feira depois. Depois ficou tudo normal, a senhora melhorou? Olha, com tratamento, né? Que aí você até se ajustar a sua vida em tudo. Onde meu marido sempre foi a pessoa que resolveu tudo, fazia tudo. E assim, nós dividimos nossa vida, eu, ele, nossas filhas, minha sogra, minha família que não mora aqui, mas assim, sempre voltado para a família. Quer dizer, então foi assim, tem sido assim. Passou. Ficou partido, mas passou. Verde, preto. Tá errando muito, não, mas tá errando muito. Vermelho. Vamos mais rápido. Azul, verde, vermelho, lilás. Mais rápido, mais rápido. Não, verde. Uma das formas de diagnóstico da síndrome do coração partido é um exame que reproduz uma situação estressante. O teste do estresse sensorial monitora o coração para saber como ele reage diante de uma descarga exagerada de adrenalina, semelhante ao que acontece no organismo quando a pessoa está sob pressão ou sofre um forte impacto emocional. O teste se chama conflito de cores. Na tela do computador aparece o nome de uma cor, mas as letras estão cobertas por uma cor diferente. E o fundo da tela tem uma terceira cor. O paciente precisa dizer rapidamente qual é o tom que cobre as letras. O médico pede rapidez o tempo todo nas respostas. Mais rápido. Amarelo, azul. Pode errar, para, não para. Amarelo, amarelo, E para piorar o estresse, duas vozes citam cores variadas no ouvido do paciente para confundir. Dona Maria Francisca, hipertensa, está tomando 3 tipos de remédios para controlar a pressão. Ela se considera estressada e não reagiu bem ao exame. vermelho, cinza, azul. Dona Maria Francisca, o que a senhora sentiu aí durante essa pressão que é feita? Ah, mas não é bom. Porque eu não consegui responder todas as coisas. E vai ficando, difícil. E vai ficando como? O que a senhora ia sentindo? Ah, fico nervoso, nervosismo. Sente o coração bater diferente? Um pouco, fico meio agitado. É. A senhora já teve a senhora tem situações de muito estresse? Já. Como é que a senhora reage? Aí eu entro em pânico. Eu fico muito nervosa. Eu fico desespero. Desespero. Pressão sobe? Sobe. Já subiu até quanto? 20/10. 20/10. E a senhora hoje se cuida? Ah, eu já tô na hora. Eu já me cuido, eu tomo os medicamentos, vou ao cardiologista sempre. A senhora sabia que uma situação de estresse pode dar um infarto, pode dar um problema? Já conversou isso comigo. Eu tenho que ficar tranquilo, calma, mas não dá. Não tem como. Segundo os médicos, o exame também serve para confirmar o efeito dos medicamentos.
Muitas vezes a pessoa está tomando um remédio para pressão e não se sabe se esse remédio está sendo suficiente para controlar essa pressão durante uma situação de estresse. Pode ser que tenha necessidade de associar algum outro medicamento para controlar essa reação exagerada que ela tem. Dona Maria Francisca, apesar do estresse, conseguiu manter a pressão sob controle por causa dos remédios. Qual é a função desse exame? O exame ele tem o objetivo de estudar a reação do sistema cardiovascular do indivíduo a uma situação de estresse, de conflito. Então se pode, sob condições controladas, monitorar, quantificar a resposta da pressão, da frequência cardíaca e do eletrocardiograma diante de uma situação de conflito, de estresse sensorial. Poderia ser, analogicamente falando, de um teste de esforço, seria semelhante a um teste de esforço para o coração. Exatamente, só que o estímulo é diferente, mas a analogia é perfeita. Sob condições controladas, sob supervisão médica, com o eletrocardiograma monitorizado e no ambiente protegido, se submete o indivíduo a um estresse, no caso do exercício físico, né, um estresse físico, e no estresse sensorial, a uma situação de conflito, e se observa como o organismo reage a isso. Então, se tem condições controladas, a capacidade de entender, de quantificar a reação do organismo. Isso seria um exame preventivo? Poderia funcionar? Sem dúvida, que se pode utilizar o exame com o objetivo de estudar a reação do indivíduo, mesmo quando não possui nenhum tipo de doença cardiovascular. Com isso se está tentando entender qual é a probabilidade de vir a desenvolver um tipo de problema no futuro, ou quando o indivíduo já é portador de uma doença cardiovascular, reagir ou estudar como que, por exemplo, medicamentos estão modificando essa resposta. No caso de uma droga antihipertensiva, por exemplo, se o indivíduo que toma esse tipo de medicamento, se ele está protegido de uma situação de estresse, a pressão dele não aumentar exageradamente. Verde, lilás, roxo, vermelho, verde, Sem parar, preto, verde, amarelo. Como é que seria o resultado de uma pessoa que não responde bem a uma descarga grande de adrenalina no coração? O estresse faz parte da vida de todos nós, e a capacidade de responder ao estresse é uma habilidade, uma função importante para sobreviver diante de uma situação de ameaça ou diante de um desafio. O que é prejudicial é o exagero dessa resposta ou a incapacidade de reagir. Então existe uma faixa de normalidade, de aumento de pressão e de frequência cardíaca que se espera no organismo de qualquer indivíduo. O problema aparece quando a pressão, a frequência cardíaca aumenta exageradamente. Isso provavelmente representa uma perturbação do organismo, um aumento exagerado da resposta ao estresse, a gente chama de estresse. Ou no caso do indivíduo que já tem doença cardiovascular, esse também é um tipo de resposta anormal, é quando ele é incapaz de responder. Quando a pressão ou a frequência cardíaca simplesmente aumenta muito pouco. Isso mostra que o organismo está numa condição de pouca reação, o que também é prejudicial. Esses resultados com muita alteração podem comprovar que essa pessoa tem uma probabilidade maior de desenvolver a síndrome do coração partido? O resultado do exame indica uma maior probabilidade de um indivíduo vir a desenvolver um evento cardiovascular, um infarto, uma isquemia, um pico hipertensivo diante de situação de conflito emocional. A síndrome do coração partido é uma síndrome que mais recentemente se caracterizou como uma manifestação mais exacerbada, mais óbvia de um problema cardiovascular. Nesse tipo de exame, nós podemos perceber ou quantificar a reação do organismo de modo global, mas sem dúvida que as evidências científicas apontam na direção de uma resposta anormal ao exame poder representar um aumento de probabilidade também de manifestação desse tipo de síndrome. Na verdade, então, esse exame do estresse sensorial, ele teria que funcionar como um exame complementar? Sem dúvida, é um exame laboratorial que caracteriza a habilidade de se investigar especificamente como o organismo responde a esse tipo de conflito. Isso é muito importante porque a simples percepção, a opinião sobre o indivíduo de si mesmo, se ele é uma pessoa estressada ou não parece ter correspondência à resposta orgânica. Em outras palavras, o indivíduo pode se considerar muito estressado
e uma resposta cardiovascular normal a um tipo de teste como esse, ou o oposto, o indivíduo se considerar uma pessoa muito calma, mas na verdade apresentar um aumento de pressão exacerbado. Então, o grande valor desse tipo de investigação é de objetivamente se quantificar a resposta do organismo a uma situação de conflito sensorial. Quando se faz, então, um exame de esforço, deveria, então, se complementar com esse de estresse sensorial? Particularmente quando a queixa é relacionada a uma situação de conflito. Isso é comum que os médicos recebam pacientes no consultório, nos ambulatórios, que se queixem de algum tipo ou falta de ar, ou dor no peito, quando tem um aborrecimento familiar ou no trabalho. Esse é um tipo de teste onde se pode investigar especificamente ou se buscar reproduzir o sintoma durante uma situação que desencadeou a queixa. Uhum. Então, ele certamente é um tipo de exame mais específico quando a queixa é do tipo deflagrada por uma situação de conflito emocional e não físico, né? Então já se pode dizer que é possível morrer de sofrimento, de desgosto? Eu diria para você que sim, que nós podemos hoje, temos bases científicas para que a gente possa criar uma correlação de uma situação negativa ou positiva, atuando de uma maneira intensa sobre a mente, levando a uma série de respostas hormonais, e isso agredindo o coração, e o coração podendo ter uma arritmia, uma pane elétrica, ou podendo ter uma grave disfunção cardíaca, e isso ter o potencial de levar o indivíduo ao óbito. Não é comum isso acontecer, mas isso potencialmente pode levar o indivíduo à morte. E nesses dados americanos, pelo menos eu diria que uns 10% dos pacientes foram gravemente acometidos, e se não tivesse um suporte médico com alta tecnologia, poderiam ter falecido.